teve o BRICS aqui, você acha que tá andando bem? Tipo assim, porque parece que só o representante legal, né? Só o da Índia que veio mesmo. O resto vieram representantes legais também, enfim, mas... isso é bom, ruim? Segue? O que é o reflexo disso pro BRICS mesmo? Cara, o BRICS ele vai andando por osmose, em certa medida, porque teve a cúpula de Kazan em 2024, em que a Rússia propôs uma agenda usada, uma agenda financeira pesada, e a cúpula do Brasil tinha tudo para ser uma coisa, vamos dizer assim, amorfa, né? Tinha tudo para ser isso. Só que acabou não sendo. Por quê? Porque ao final aprovou-se uma declaração condenando os ataques ao Irã, por exemplo, a defesa da solução de 2 estados na questão da Palestina, e mais do que isso, né? O Trump entrou em campo para salvar o encontro, ou seja, no final do encontro, aliás, foi a terceira cúpula que eu participei, um dos grandes orgulhos da minha vida foi ter participado de cúpulas dos BRICS, né? Eu participei da África do Sul, que em Cape Town, participei em Kazan, e agora no Rio de Janeiro. O Trump salvou a cúpula ao taxar em 10% os BRICS já de antemão, né? Vai ter 10% de taxa. E o Lula, daquele show que ele só sabe fazer, ele é um showman, né? Nós somos um país soberano e tal, ou seja, ali já começa, ali os BRICS voltam a si mesmo, né? Em certa medida. E o Lula começa a dar um salto dialético na nossa atuação política hoje no Brasil, né? Então, os BRICS até dentro do BRICS, porque o Brasil já teve mais distante, não já? Assim, ele teve mais forte lá dentro. Não sei se eu tô certo, o Brasil, né? O Brasil ele é um chamado swing state, aquele país que tá lá e cá, né? Como a Índia hoje é muito, né? Mas tá lá, estamos lá. O presidente Lula ele cumpriu todo o protocolo muito bem cumprido e entusiasmado, inclusive, porque eu vou falar do que eu conheço, tá? Que eu conheço a figura, né? Ele é entusiasmado com a ideia dos BRICS. Os BRICS é uma criação brasileira, inclusive, para quem não sabe, né? O Brasil foi um dos fundadores do BRICS, um dos fundadores do novo Banco de Desenvolvimento. Então, ele é uma figura entusiasmada com isso daí. O que o Itamaraty significa do ponto de vista institucional é uma outra história. Mas a figura do presidente Lula é entusiasmada com os BRICS, né? Então, quando nós falamos, e você falou da pauta da extrema-direita, já passo para o Cobori, derrotar a extrema-direita é fundamental, inclusive, para o quê? Para que o projeto dos BRICS continue a funcionar. O ataque a direita é um inimigo dos BRICS hoje no Brasil? Com certeza. É inimigo do Brasil, nem dos BRICS, é do Brasil. Mas o que eu falo assim, Jabor, desculpa. Quando eu falo de ficar pauta, uma das pautas é bater na direita, eu não vejo isso como um bom projeto, por quê? Porque a direita, por si só, vamos entender assim, tem uma visão que se a galera entender que não é bom, ela por si só morre. Entendeu? E aí você fica batendo na direita, a direita se sente também na obrigação de bater na esquerda. Entende? E aí fica joguinho. Ele fez aquilo. Mas o outro faz aquilo. Mas ele faz isso. Luta política. Mas o outro faz isso. Você entende? Esquece o que você... Não, é a luta política. Na minha percepção, sabe? Deixa eu falar, vamos trabalhar. Até porque, vamos entender, a política hoje maior tá na mão da esquerda. Então é mostrar trabalho. Não precisa de brigar com o cachorro de baixo lá. Tipo assim, sabe? Não é verdade isso. Primeiro que parte da luta política você combater um inimigo, né? A grande questão é quantos inimigos você escolhe e qual que são esses inimigos. A minha cultura política, por exemplo, é de escolher somente um inimigo. No caso brasileiro, é a extrema-direita bolsonarista. O que não é extrema-direita bolsonarista está passiva de aliança política comigo. Então, eu busco isolar esse inimigo principal e buscar alianças táticas imediatas com grupos que não se veem como bolsonaristas, ou seja, porque o bolsonarismo e a extrema-direita mundial é muito mais forte do que a minha corrente política. A minha corrente política é desse tamanho. Então, se eu não conseguir ampliar... Por enquanto. Não, mas se eu não conseguir ter uma visão ampla do processo histórico, não dá universalidade a cada passo do que eu passo na política, eu me isolo, morro e desapareço. Então, uma das formas para que isso não aconteça é o quê? É buscar isolar um único inimigo. Então, eu tenho um único inimigo, que é a direita bolsonarista, que é a encarnação da visão imperialista para o Brasil, não é? Então, eu vou buscar alianças e compromissos imediatos com qualquer força que não se vê enquanto tal, sabe? Então, a minha visão de política e da minha corrente política é do quê? De amplitude e de radicalidade ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, radicalidade não é porra louquice, radicalidade é ter visão de processo histórico, é você ir na raiz das coisas. E hoje, certamente muita gente discorda de mim no campo da esquerda, você ser amplo, você enxergar amplamente, você enxergar o relevo da política a partir de uma totalidade
a partir da sua heterogeneidade, buscar, vamos dizer assim, o que existe convergente entre eu e ele, entre eu e você, isso é revolucionário. Isso é ser radical, inclusive. Então, ter uma aliança e um compromisso tático com alguém bem diferente de mim, hoje, na atual circunstância do Brasil, é algo revolucionário. É ser radical. Então, amplitude e radicalidade, elas é uma dialética, né? Que produz uma síntese, né? E essa síntese hoje, na minha opinião, é a junção do radical e do amplo na capacidade que eu tenho de buscar em cada um de vocês, independente das nossas divergências, algum ponto de convergência para que eu possa atuar politicamente. Uhum. Vamos colocar a galera na conversa? Pode ser, Cobori? Claro. Tem muito superchat aí. Não, deixa eu só ver, porque a gente tá no Claro, BRICS, eu tô aqui Você que manda, velho. No BRICS, é uma boa opção econômica? Você acha que o BRICS consegue se consolidar a ponto de, sei lá, superar a dolarização mundial? Se em algum ponto a referência financeira? Na verdade é irreversível. O BRICS é o futuro, tá? O mundo multipolar já está acontecendo. Né? Os Estados Unidos não quer admitir, mas já está acontecendo. As coisas estão acontecendo independente do que os Estados Unidos quer. Por isso ele está se debatendo. Né? Tudo isso aí é um desespero. Porque quando você tenta demonstrar força é porque você é fraco. Se você é forte, você não precisa demonstrar força. E essa coerção que os Estados Unidos está tentando exercer sobre os países é por medo. Eu falei, antes da posse do Donald Trump, ele já estava fazendo essas ameaças. Por quê? Porque o mundo já começou... Eu vi um dado que acho que já 60% das transações comerciais entre os países já não estão utilizando o dólar. Já não é mais? Já não estão utilizando o dólar. Então, Rússia, Irã e China não faz negócio com dólar. No comércio entre eles. O Brasil teve lá no negócio, na última visita da China, já combinaram, inclusive, fazer swap cambial entre as moedas dos dois países sem utilizar o dólar. Então, o real e o o que os Estados Unidos está gerando, na realidade, é uma aceleração desse processo. Ele está querendo retardar o processo, mas essa atitude de coerção que ele está tendo através da força... Está tendo efeito reverso. Está tendo um efeito reverso. O mundo está acelerando esse desacoplamento da economia americana. Porque, estou falando, enquanto ele está fazendo essas ameaças, fazendo essas coisas midiáticas, os países estão conversando entre eles. Se a gente tira a hegemonia do dólar, alguma outra moeda pode se tornar a moeda principal do Eu mundo? acho que não tem essa necessidade. Eu acho fazer até que esse seria swap bom aí, não ter. não né? ter. Eu acho até que seria bom não ter. Porque é um privilégio exorbitante, como diriam lá no passado, quando foi instituído o dólar. Qual que é a grande preocupação dos Estados Unidos? Ele não tem mais, comercialmente e economicamente, nem como avançar, nem como manter o que ele já criou. Porque o que sustenta tudo isso é o poder do dólar. Né? E é o déficit comercial que ele tem com o resto do mundo. Então, enquanto o dólar está circulando no mundo e não circula dentro da economia americana, ele pode imprimir dólar, porque ele não tem efeito nenhum. Ele tem uma máquina de imprimir dinheiro que para ele não tem efeito nenhum. Quando esse dólar circula na economia mundial e compra os títulos nas reservas cambiais, reservas internacionais de todos os países, o dinheiro não fica parado, não fica no colchão, precisa comprar ativo. E esses ativos são comprados em dólar. Então, ao mesmo tempo que ele tem a hegemonia do dólar, ele tem o poder de se financiar na economia mundial, de emitir título da dívida do Tesouro Americano. Tudo isso está diminuindo. E está diminuindo justamente porque os países estão desacoplando do dólar. Então, quando o dólar começa a perder a relevância, os Estados Unidos começam a perder a capacidade de se financiar. Inclusive a sua máquina militar, né? Que ele espalhou pelo mundo inteiro, que tem um custo altíssimo. Então, a preocupação final deles é essa. É que se o mundo se torna multipolar, ele perde esse poder. Sim. Ele já está perdendo, isso é irreversível. Ele está só se debatendo aí. O Trump falou que se ele perder a hegemonia do dólar é a mesma coisa que perder uma guerra mundial. Mas isso é óbvio. Pior. E outro, eles aprovaram agora lá nos Estados Unidos um teto de 5 trilhões de dólares. Sim. Que ele vai emitir, acho que até ano que vem, mais 3 trilhões. E dá mais. E onde que ele vai vender isso, cara? Não, você entendeu? Uhum. Ele aprovou que ele pode emitir mais até 5 trilhões de dólares de dívida. Só que alguém precisa comprar dívida. Quem compra a dívida dele é o mundo. A China. Quem mais compra? A China já começou a desacoplar, né? Começou a comprar bonde da Alemanha, da Suíça, se não me engano, ouro. A China já tá. Você fica feliz de ver o governo americano se ferrando, assim? Cara, não... Sinceridade, assim, você fica feliz. Não é feliz. Talvez não seja felicidade, seja satisfação. Satisfação pelo seguinte, os Estados Unidos é um mal pro mundo, cara. O que os Estados Unidos fez depois da Segunda Guerra Mundial foi um mal pro mundo. Inclusive, não é uma parada com o ser humano, é uma parada com o governo. Inclusive, os Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos.
Tudo que ele está fazendo é para continuar concentrando em riqueza dos americanos. O que botou o Donald Trump no poder, que é o discurso fascista, é encontrar o inimigo para toda aquela classe de trabalhadores do meio oeste, da classe industrial, do pessoal de bens e serviços que está com 40 anos com o salário estagnado, que está insatisfeito, que é um fenômeno mundial. Você vê no Brasil a mesma coisa, o discurso do Bolsonaro é a mesma coisa, é que alçou ele ao poder, com a promessa de que vai dar, que o problema é o imigrante, o problema são os outros países. Não. O problema é que eles não distribuem a riqueza, cara. Os Estados Unidos têm riqueza suficiente para distribuir entre a população americana, mas eles não distribuem. Não quer sair de cima do pote de jeito nenhum. Acho que a maioria dos países tem essa capacidade. Falando de felicidade, Você fica, Elias, eu sei que você Calma, fica. deixa eu terminar. O Engels fez um discurso sobre o Marx no funeral dele. Ele dizia que o Marx se emocionava a cada avanço da técnica, ou seja, cada novidade científica que ele mexia com as emoções do Karl Marx. Fazendo um paralelo, eu fico muito mais feliz hoje em ver as novas fronteiras que a China vai avançando em matéria de ciência e tecnologia, entregar bens públicos para a sociedade, uma urbanização baseada em bens públicos, ou seja, cada passo que a China dá na construção de uma sociedade baseada na abundância, vamos dizer assim, isso me emociona muito, porque aquilo é uma experiência socialista, uma experiência de novo tipo de sociabilidade. Agora, os americanos, eles são o quê? Eles são a contraparte disso, né? Ou seja, o que eles puderem fazer para destruírem com essa experiência. Porque quando nós falamos em BRICS, em Sul Global, nós estamos falando em China em particular, né? Então, o que eles puderem fazer para acabar com essa experiência, eles vão acabar, eles vão fazer. Então não é questão de felicidade, é observar o processo histórico e você vê as contradições desse processo histórico e você vê, o socialismo está se impondo no mundo, né? O socialismo está vencendo hoje no mundo, né? Acho que essa é um ponto. Falar em Nova Ordem Global, deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Passa. No dia... Eu estou com um hábito no Rio de Janeiro agora de fazer aulas públicas no Rio de Janeiro. Então nós fizemos uma aula pública na Praça São Salvador, na Zona Sul. Foi umas 500 pessoas. 500 pessoas? Exatamente. E a próxima aula pública vai ser na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Sul Global e a Nova Ordem Multipolar. Anotem aí, pessoal. Dia 20/7, é um domingo, às 10 da manhã. O Sul Global e a Nova Ordem Multipolar na Praça Edmundo Rego, no Grajaú. Tá? Então vai ser uma aula pública que eu falarei para as pessoas sobre o tema o Sul Global e a Nova Ordem Multipolar. 20/7, domingo, às 10 da manhã, na Praça Edmundo Rego, no Grajaú. Espero vocês lá. E se você falar que viu Elias no Três Irmãos falando isso, você vai tirar uma foto com você. Isso, com certeza. Pode ser? A aula é sobre o que, Elias? A aula é sobre o que você está ministrando lá? Eu vou falar Esse é o tema aí. Sul Global e a Nova Ordem Multipolar. Então, essa é uma aula pública. Cada aula que você faz é um tema. É um tema. Por exemplo, a primeira aula que eu dei foi sobre tarifaço do Trump. Ah, tá. E aí qualquer pessoa pode participar da aula, assim? Pode chegar lá, assistir. Massa, velho. É uma ideia que nós tivemos. Nós vamos percorrer vamos tentar percorrer todo o estado do Rio de Janeiro com essa proposta de aula pública, né? E também eu estive na semana passada na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né, em São Gonçalo. Fizemos uma conferência lá. Então, nossa ideia é disputar a sociedade dessa forma, né? Você sabe que várias pessoas mandaram mensagem hoje criticando que eu não compartilhei a vinda de vocês, que poderia ter marcado uma palestra de vocês aqui na cidade, tudo. Mas eu falei, já divulgou tem um tempão, né? Infelizmente não aconteceu, mas... Não, mas também que tanto a minha agenda quanto do Cobori também com certeza, é um inferno, sabe? Com certeza. Até para marcar essa conversa aqui, né? Não foi fácil. Mas é isso.